Bom dia! Hoje são 16 de novembro de 2023, uma quinta-feira maravilhosa, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui, gente, no centro de Brasília, de frente para a torre de televisão aqui de Brasília. E na frente da torre, aqui uma linda fonte de água. Você está escutando aí o barulho das águas, uma linda fonte. Estou aqui, você está vendo aí atrás de mim, escolhi aí uma linda árvore para você apreciar, uma linda árvore. E aqui na minha traseira, atrás da árvore, o setor de hotéis aqui da Asa Sul, em Brasília, entendeu? Então estou aqui no centro de Brasília. E vou aqui trazer mais um comentário aí, feito em minha página no YouTube. Eu sempre gosto de analisar comentários de pessoas que comentam em minha página. Sempre gosto de analisar. Então estou trazendo aqui mais um. E peço aí a você que está assistindo ao vídeo, comente aí, conte alguma coisa que aconteceu em sua vida, algum fato relevante, mostre-o para mim e para as pessoas que frequentam minha página, porque eu trarei para cá seu comentário, sua narrativa, sua descrição, entendeu? Então vou trazer aqui, gente, mais um comentário. Veja aqui, ó, mais um comentário que eu recebi de uma pessoa ontem, uma pessoa que se apresenta com o nome Lilás. Lilás deve ser uma mulher. Lilás, vamos lá. Ela escreve assim, gente, ó, entre aspas aí, ó. A terapeuta do meu filho deu algumas rotinas para ele e incluía, antes de dormir, orar, ler a Bíblia e ouvir louvor. Quase tive um treco quando vi e falei para ela que estes 3 itens não. Então veja aí, gente. Uma pessoa que apareceu aí em minha página no YouTube com o pseudônimo Lilás, afirmando aqui que uma terapeuta deu orientações ao filho, a seu filho. E quais foram as orientações? A terapeuta solicitou que o filho dela, antes de dormir, passasse a orar a um Deus, passasse também a ler a Bíblia e passasse também a ouvir louvores a esse Deus, entendeu? E diz aí que quando ela ficou sabendo disso, que uma terapeuta havia dado essas indicações para o filho, a mulher aqui ficou revoltada, quase teve um treco, quase ela teve um desmaio, porque ela achou isso um absurdo. E é, gente, e é. Veja aqui, ó, a terapeuta do meu filho, olha aí, pediu que ele, antes de dormir, orasse, lesse a Bíblia e ouvisse louvor. Gente, isso aqui só pode ser, não sei se é uma brincadeira não, acho que é uma brincadeira aí da pessoa aqui, Lilás. Eu acho que ela está brincando, não sei se isso é sério. Gente, isso é loucura. Uma terapeuta, veja bem, uma terapeuta passar essas orientações para uma pessoa, que a pessoa deve, antes de dormir, orar, ler a Bíblia e ouvir louvores. Uma pessoa dessa nunca foi terapeuta. Uma pessoa dessa nunca foi terapeuta, nem aqui em Brasília, nem lá no Ceará, em Sobral, onde nasci. Não é terapeuta. Uma mulher que diz a um menino que ele, antes de dormir, deve orar, deve ler a Bíblia e ouvir louvores a Deus, veja bem, uma mulher que diz isso aí jamais é terapeuta. Ela é, na verdade, uma cristã. E como ela é aí, o fanatismo é maior, com certeza é uma cristã evangélica. E isso é um absurdo. Por quê? Primeiramente porque ela está se referindo a uma religião.
Às vezes aquele menino lá que recebeu o conselho dela não é da religião dela. Às vezes o menino lá que recebeu o conselho aqui, ele é um ateu. Às vezes ele é um agnóstico. Às vezes ele é um judeu. E ela está dizendo aqui que a pessoa deve orar, ler a Bíblia e ouvir louvor. Então a terapeuta aqui está escolhendo apenas a religião dela. Entendeu? Entre aspas, impondo a religião dela, que é uma loucura já de início. E outras loucuras aqui, orar. Uma pessoa quando ora, não está fazendo nada, está apenas orando. Oração não serve para nada. Todo mundo sabe disso, menos os cristãos. Oração não serve para nada. A oração não consegue nem mover uma tampa de uma caneta. Não consegue. Você pode orar para que a tampa saia da caneta e a tampa vai continuar na caneta, porque a oração não serve para nada. O que tira a tampa de uma caneta, sim, é ação e não oração. Então pedir para uma pessoa fazer uma oração é um absurdo e uma coisa inútil. E também é um absurdo porque está aqui se referindo apenas a uma religião, a religião cristã aqui no caso. Entendeu? Outra coisa absurda é alguém indicar a leitura da Bíblia para outra pessoa. Você deve ler a Bíblia. É outra loucura. A Bíblia, como nós sabemos, é um conjunto de livros muito antigos, arcaicos. Então a Bíblia contém horrores que hoje não existem mais. Na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, na Bíblia, existem males ali que hoje não existem mais. Então você não pode indicar a Bíblia para alguém como se fosse uma leitura agradável. Entendeu? A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, por exemplo, elogia a escravidão de seres humanos. Uma coisa repugnante, não é? Escravizar seres humanos? Pois a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, elogiava a escravização de seres humanos. Viu aí? Como não se pode elogiar a Bíblia? A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela é contra a liberdade religiosa. Viu aí? Então você não pode indicar a Bíblia como leitura para alguém, leitura agradável. Porque a Bíblia, repito aqui, ela é contra a liberdade religiosa. A Bíblia é contra a tolerância religiosa. O Deus da Bíblia matava os hebreus dentro daquela fantasia bíblica, porque Deus algum existe. Mas dentro da Bíblia, o Deus Javé, criado pelos hebreus, matava os hebreus que passassem a adorar outro Deus. Entendeu? Então a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro, um conjunto de livros contra a liberdade de crença. No Novo Testamento, você vê lá o que foi atribuído a Jesus, não é? No Novo Testamento. Jesus também era contra a liberdade de crença. Jesus dizia, veja bem, isso atribuído a Jesus. Então Jesus dizia, no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, ele dizia sempre, aquela pessoa que não acreditar em mim, que não crer em mim, aquela pessoa, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Então você vê que Jesus também não aceitava aí que pessoas passassem a adorar outro Deus além dele, entendeu? Então essas maldades estão na Bíblia, Então a Bíblia não pode ser recomendada por uma pessoa para outra, principalmente para uma pessoa que se diz ser terapeuta. Então uma terapeuta não pode jamais dizer isso a um cliente. Uma terapeuta não pode dizer, olha, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir louvores. Não pode. Em primeiro lugar não pode, porque ela está se referindo apenas a uma religião. E a pessoa que está ouvindo pode ser de outra religião e vai ficar magoada.
E o segundo ponto, não pode por quê? Porque oração não serve para nada. Ler a Bíblia também não é bom, porque a Bíblia era a favor da escravização de seres humanos, a Bíblia era contra a liberdade de crença, olha aí. Então a Bíblia está cheia de maldades. Você não pode indicar a Bíblia para um menino, uma menina com idade inferior a 18 anos, entendeu, gente? Então aqui a mulher aqui, a Lilás, ela ficou revoltada com essa terapeuta, porque indicou aí ao filho que lesse a Bíblia, orasse e ouvisse louvores ao Deus da Bíblia. É claro, a Lilás aqui ficou revoltada com isso, e com razão, Mais um vídeo e muito obrigado.